Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 12 de novembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E perseguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o servo de Deus, Paulo, foi para a Macedônia fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. E quando chegou neste lugar, a palavra do Senhor diz que indo ele tinha companhia, mas um servo de Deus, a oração, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação foi ao encontro deles. E a palavra do Senhor diz que ela dava muito lucro aos seus senhores. Ela fazia esse trabalho de adivinhação e arrecadava valores. A palavra do Senhor diz que ela perturbava os servos de Deus, porque ela fez isso por muitos dias. Sempre que eles iam no momento da oração, ela os seguia, fazendo adivinhações, porque ela declarou que eles eram servos de Deus por causa do espírito de adivinhação, espírito de idolatria que estava nela. E um dia Paulo ficou perturbado, ele ficou farto, ficou chateado. Todos os dias a mesma perseguição na hora da oração. Ele entendeu que aquilo era obra do maligno, que era força do espírito maligno de adivinhação, que o objetivo era distrair, era perturbar, porque o Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Quando você está preparado para entrar no íntimo com Deus, para entrar no momento da oração, da adoração, arriba do louvor, o inimigo sempre se levanta. Ele prepara sempre alguma coisa para tirar o teu foco, para te tirar do espírito. Aquele dia que você está com grande expectativa, tem aquele congresso abençoado, aquele culto, aquela campanha. Antes, poucas horas antes de ir na igreja, acontece alguma coisa em casa. Uma briga, uma situação desagradável. Tudo para te tirar do espírito. Porque nós precisamos estar conectados com Deus para receber. Nós precisamos estar com os nossos canais acessíveis a Deus, para que Ele venha falar conosco, para que a graça dEle possa ser derramada sobre nós. Não precisa muita coisa para o inimigo impedir o mover do Espírito Santo. Quando você está irado, quando você tem mágoa no coração, quando você está com um pensamento muito intenso, muito fixo em alguma coisa, você não consegue sentir, você não consegue se entregar, mergulhar verdadeiramente para dar a Deus uma adoração em espírito e em verdade, como a palavra diz. Esse era o objetivo do inimigo.
Esse era o objetivo de Satanás. Distrair os servos de Deus. No nosso dia a dia isso acontece, mas acontece bastante. O inimigo sempre se levanta para sabotar, para bloquear. O nosso momento de intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus. O nosso momento de oração e de adoração. Algumas coisas, algumas circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia, que até são pequenas, mas quando houver uma influência do maligno, nós veremos como uma situação muito grande, como uma coisa muito grave, para que possamos remoer e pensar, remando, para que a nossa fé esmoreça, para que a nossa fé estremeça. Porque quando entra o temor, quando entra a dúvida, a fé sai por outra porta. Por uma porta entra a dúvida, a incredulidade e a fé sai. Não podem ficar as duas ao mesmo tempo. A palavra do Senhor diz que de uma mesma fonte não sai água doce nem água salgada. Essas são as estratégias do maligno para matar, a nossa fé. Mas o servo de Deus teve uma atitude sábia. Ele usou o poder e a autoridade que estava sobre ele e repreendeu esse espírito, e repreendeu esse poder do inferno. O inimigo tem colocado pensamentos negativos na tua mente no momento de orar. Não adianta orar. Deus, Ele não vai fazer. Esse caso não tem solução. Já faz muito tempo, desista. É a mesma coisa que essa mulher com esse espírito, e aproveito para chamar a atenção à igreja. Hoje em dia, o Espírito Santo, ele se move. O Espírito Santo, ele fala, ele revela. Porque o nosso Deus, ele é vivo. Mas entenda que o fato de alguém falar a verdade, revelar alguma coisa da tua vida, não significa que seja servo ou serva de Deus. Porque o inimigo também revela. Essa mulher não era serva de Deus, não era profeta de Deus, era serva do inimigo, tinha um espírito de serpente, tinha um espírito de adivinhação. Muito cuidado, porque há muita sede, arriba por revelações. Essas vão na internet, simplesmente procurando revelações da parte de Deus. Mas saiba que Deus também fica em silêncio. Deus, ele revela, sim, mas ele também fica em silêncio. Porque a palavra de Deus é a profecia por excelência. Muita coisa é só ler a palavra de Deus e ele vai testificar nos nossos corações. As promessas de Deus estão todas na palavra. E quando Deus, ele quer falar, ele fala. Quando Deus, ele quer dar direção, ele dá. Mas nós devemos entender que isso é fruto da sua graça. E não corremos desesperadamente em busca de revelações, porque podemos cair no laço do inimigo. Imagina se Paulo não fosse servo de Deus, não conhecesse o agir do inimigo. Eles iam ao momento da oração e ela chegou naquele momento. Esses homens são servos de Deus falando para o povo. E ele dissesse assim: aí está uma serva de Deus, vai conosco ao momento da oração. Já que ela revelou alguma coisa que é verdade, deve ser serva de Deus. E Paulo ia colocar um agente de Satanás dentro da igreja, dentro da congregação, por causa de uma revelação. Eu não estava para ministrar essa parte, mas por um motivo o Espírito Santo me levou a falar sobre isso. Talvez
alguém precise ouvir essa palavra para abrir os olhos espirituais. O inimigo tem que cair por terra. Essa força do diabo que quer calar a tua voz, que quer impedir a tua vida de oração, que quer te distrair das coisas do reino, quer tirar os teus olhos da cruz. Deus hoje vai aniquilar. Deus hoje vai destruir no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai seguir firme na caminhada, porque foi Deus que te escolheu. Você não vai desistir. Todo laço, tudo que representa, a distração, atrapalhação, Deus vai remover e vai lançar fora. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Deus é aquele que nos dá o livramento. O nosso Deus é aquele que frustra os planos do inimigo. Arriba, Deus, te louvamos e te exaltamos, porque tu és bom, Deus, e a tua misericórdia ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Ó Deus, nós te louvamos por mais uma vez estarmos aqui na tua santa e bendita presença. Bendito seja o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o Deus que fez os céus e a terra. Arriba aquele que vive e reina para todo sempre. Bendito seja o Deus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário pela remissão dos nossos pecados. Bendito seja o Deus que nos renova e nos fortalece. Arriba e tem misericórdia de nós a cada manhã. Ó Deus, nós queremos te exaltar. Deus, nós queremos te bendizer no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos. Toma, Deus, os nossos corações. Ó Deus, e lava no precioso sangue do Cordeiro. Deus, porque os nossos corações carregam, Pai, aquilo que não te agrada, a Deus, aquilo que não provém de ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas e as nossas iniquidades. Ó Deus, remova a incredulidade do nosso coração. Remova, Deus, a desobediência, o orgulho, a soberba. Ó Deus, muitos estão com os corações endurecidos, porque talvez ainda não conseguiram alcançar aquilo que deseja o seu coração e acham que o Senhor os esqueceu. Arriba, Deus, remova esse peso, Deus, remova essa revolta, remova, Deus, essa mágoa, essa angústia, essa tristeza. Limpa-nos, ó Deus, lava-nos. A tua palavra diz, ó Deus, que os limpos de coração, arriba, eles verão a Deus. Lava, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, que toda a força do maligno que se levantou, arriba, Deus, para nos paralisar, ó Deus, para nos tirar da tua presença, para tirar, ó Deus, o nosso foco, arriba, Deus, das coisas do reino, que o Senhor comece a quebrar, ó Deus, comece a destruir pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Deus, a tua palavra diz, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada nos fará dano algum. Deus, que o poder do inferno cooperando, Deus, trabalhando contra nós, arriba, caia por terra agora, esteja debaixo dos nossos pés. Nós não vamos parar. Arriba, não vamos desistir, nós vamos clamar até Deus abrir os céus, até Deus trazer a resposta, porque a tua palavra diz,
Rimante, rebose, que remante, reba. Arriba pedi, dar-se-vos-á. Busqueis e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Arriba, Deus, nós vamos bater a porta, até a porta se abrir. Deus, nós vamos orar, até arriba o Senhor rasgar os céus. Deus, até o Senhor derramar a chuva. Deus, até o Senhor responder com fogo. Como orou Deus, o profeta Elias, responde-nos, Senhor. Arriba, responde-nos, para que todos saibam que só o Senhor é Deus e que o Senhor fez todas essas coisas. Arrimande, carrebo Deus. Derrama o teu poder, a tua glória, a tua unção. Oh Deus, derrama a tua presença no nosso meio nessa noite. Oh Deus, testifica que o Senhor está no nosso meio. Testificou Deus a tua palavra que diz: onde estiverem 2 ou mais em meu nome, ali me farei presente. Deus, não permita que o teu povo pare de orar. Pare de buscar Deus, pare de acreditar. Rima, por causa, Deus, do espírito de Jezabel. Por causa, Deus, do espírito da idolatria. Por causa, Deus, arriba dos ataques dos nossos inimigos. Saiba que a fraqueza é espiritual, o desânimo, arriba a vontade de desistir. É um dardo inflamado do maligno, é um ataque espiritual. Arriba, o inimigo quer parar a tua vida de oração. O inimigo quer te paralisar porque ele sabe que onde tem oração tem resposta. Arriba, que onde tem oração tem a presença de Deus. Onde tem oração tem avivamento. Onde tem oração tem livramento. Rimante, rebo Deus, ele responde a oração do seu povo. Deus, ele responde a oração dos seus servos. Você que está com preguiça de ir à igreja, nesses últimos tempos não tem ânimo. Rimante, rebo, levanta. Que Deus te levante nessa noite. Que Deus te fortaleça, te capacite. Rimante, rebo, Deus vai te levantar. A força do maligno está a cair por terra nessa noite. Deus me mostra um espírito, uma força espiritual do mal sobre a vida de algumas pessoas. Espíritos opressores sugando as forças, a energia para paralisar a vida de oração. Por intermédio da unção do Espírito Santo que está na minha voz, Deus, ele vai te alcançar e essa força vai cair por terra. Assim como Deus tocou nessa mulher que tinha esse espírito, e o espírito foi repreendido. Deus também vai repreender, Deus também vai aniquilar. Há pessoas que estão acorrentadas, a correntes, a grilhões, a fortalezas, impedindo, bloqueando o mover espiritual. Arriba prisões, cadeias, Deus está a quebrar, Deus está a derrubar, Deus está a destruir. A terra prometida, arriba te espera. Não pare no meio do caminho. Há uma terra boa que mana leite e mel que Deus preparou. Arriba uma promessa que Deus preparou. Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai libertar. Arriba, Deus vai fazer infinitamente mais, porque Ele é Deus, porque Ele é imbatível, inabalável. Arriba, porque Ele é o Deus sobre todas as coisas. Porque ninguém pode derrotar o povo de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Tudo aquilo que se levantou para paralisar a igreja de Cristo cai por terra no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo.
Ó Deus, renova as forças como da águia. Deus, que eles não sejam abalados, assim como diz a tua palavra, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, nós entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos e pedimos, Deus, a tua proteção. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Esconda-nos debaixo das tuas asas e conceda-nos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.